Pesquisadores apontam efeitos da oração no funcionamento do cérebro. O que acontece ao espírito que desencarna ainda bebê? Pessoas que inconscientemente captam sensações de outras pessoas. Ouvinte volta a perguntar sobre obras antidoutrinárias. Algumas imorredoras afirmações de Nelson Mandela. A doutrina da reencarnação não comporta nenhum tipo de preconceito. Contos e narrativas sempre fizeram novos leitores. Ouvinte, muito bom dia. 12 de agosto, nossos parabéns aos pais que nos acompanham pelo seu dia. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende-o aos amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco ou pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso ciclo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Mas se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. E você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet para nos mandar seu recado. E para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa. Por e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Vou repetir, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Ou pelo WhatsApp 997 51 23 97 da Vivo. E você também pode nos escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou trazer pessoalmente seu recado. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Nos Campos do Coração, romance do Espírito Angelinos, pelo médium João Marcelo Tomazini. Uma história de amor em meio aos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Nos Campos do Coração é uma publicação da casa editora O Clarim de Matão. Este livro já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça e ganhou o livro domingo passado nosso ouvinte Antônio Cuco, residente em Garça. Atenção, durante a edição de hoje, ligue para o telefone fixo 3471 0700 até o meio-dia, ou para os celulares da TIM 981 79 2405 ou da Vivo 997 51 23 97, e concorra a um exemplar deste livro, Nos Campos do Coração. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Você está ouvindo a edição número 2053 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje é de Marco Antônio e Cláudio, participação de Maris e Sônia, e na secretaria Benevides. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvintes de Momento Espírita, muito bom dia. Mas tu, quando quiseres orar, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê o que se passa em secreto, te recompensará. Quando Jesus fez esta recomendação, ele se referia ao momento sublime da oração. Muitos ainda pensam que o valor da prece está no poder mágico das palavras, ou na forma com que se ornamenta a oração. Os fariseus se enfeitavam para orar, cantavam hinos e louvores em praça pública. Os gentios se compraziam em longas e intermináveis orações,
repetindo palavras e frases. Outros ainda gritavam, dançavam e faziam 1000 malabarismos para chamar a atenção de Deus. Os próprios judeus caminhavam quilômetros e quilômetros para falar com Jeová no templo de Jerusalém, e lá chegando sacrificavam animais, pensando assim agradá-lo. Jesus, porém, diante da multidão sofrida, desiludida e quase descrente de tudo, mostrou que falar com Deus não exige nada além do que a vontade, pois é um ato que está ao alcance de todos, em qualquer lugar ou momento. Deus é Pai, e o Pai nunca se desliga dos filhos. Deus é a eterna presença. O quarto a que Jesus se refere é a nossa intimidade, é o espaço inviolável do nosso mais secreto sentimento, e o único lugar onde podemos nos encontrar com Deus e nos mostrar a Ele tal qual somos. Eis porque a paz que a prece proporciona é algo inigualável. Quando conseguimos orar de verdade, ou seja, quando o nosso coração se entrega a Deus, por um minuto que seja, livrando-se de toda maldade, uma profunda sensação de paz toma conta de nossa alma. E é assim que começa a oração. O Dr. David Spiegel, presidente da Associação de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Faculdade de Medicina de Stanford, apoiando-se em pesquisas, afirma que a prece desencadeia a liberação de substâncias químicas que causam sensação de bem-estar. Orar envolve as partes mais profundas do cérebro, diz o médico, o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior, as partes do meio, da frente e de trás. Acrescenta ainda que isso pode ser visto através da ressonância magnética com imagens anatômicas detalhadas. Um estudo recente conduzido pelo Centro Médico Langone em Nova York, membros dos Alcoólicos Anônimos foram colocados em um scanner de ressonância magnética e em seguida mostraram imagens relacionadas à bebida para estimular os desejos. Funcionou, o que parece muito cruel. Mas os desejos logo foram reduzidos quando os participantes passaram a orar. Os dados da ressonância magnética mostraram mudanças em partes do córtex pré-frontal, que é o responsável pelo controle da emoção e a reavaliação semântica da emoção, citou o estudo. Portanto, caro ouvinte, dê mais valor à oração e traga-a, quanto possível, para dentro de seu coração e de sua casa. Esta condição extraordinária que a prece proporciona é que nos abre as portas para o contato com a espiritualidade, facilitando o apoio e assistência que os mensageiros de Deus nos concedem, principalmente nas horas mais difíceis. Mas não se esqueça de que Jesus complementou esta recomendação quando disse: antes de fazeres tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu adversário, depois venha e faça a tua oferta. A mais importante condição da prece é que estejamos desarmados de qualquer sentimento contra o nosso próximo. Lembre-se disso. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, você nos ajuda a fazer o programa, fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários, sugestões para Momento Espírita, Rua Gabriela, 178, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000, ou para o WhatsApp 14997 51 23 97, ou ainda para o e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br.
As perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas seguintes edições, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos à primeira questão. Esta questão foi enviada pelos nossos companheiros de Gália, do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Gostaríamos de saber o seguinte: a mulher dá à luz a um bebê que desencarna um mês depois do nascimento. Esse bebê é um espírito que já foi adulto em vida passada. Eu pergunto, o que vai acontecer com ele agora? Vai ficar como bebê mesmo até reencarnar de novo? Vai tomar consciência de que desencarnou mesmo sendo um bebê? Ou voltará a ser um adulto como era antes? A condição desse espírito agora, depois do desencarne como bebê, vai depender de seu histórico de vida. Ou seja, vai depender do que veio acontecendo com ele até agora. Por isso, há várias hipóteses que podemos levantar. Por exemplo, qual é o objetivo desta reencarnação? Pode ser que o espírito realmente nasceu para morrer em seguida, pois precisava passar por essa experiência de morte prematura. Mas pode ser também que sua morte não estivesse programada. Dependendo do objetivo da encarnação, o espírito pode ficar um tempo mais ou menos longo na condição de bebê e reencarnar em seguida. Na espiritualidade, como aqui, existem serviços especializados para socorrer crianças recém-desencarnadas. Algumas recebem um tratamento que prevê reencarnação imediata. Outras podem retornar à condição de espírito adulto, tão logo sejam recuperadas do trauma da recente reencarnação. Nós encontramos referências oportunas sobre este assunto no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nessa obra há um capítulo intitulado Lar da Bênção, que é um tipo de lar-escola na espiritualidade, onde são recebidas as crianças desencarnadas. Nesse capítulo, o espírito Blandina, a responsável pelos serviços do lar, dá explicações interessantes sobre como funcionam esses serviços em relação aos diversos casos que lá aparecem. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora mesmo pelo telefone fixo 34710700. Celulares, o 981-792405 da TIM ou 997-512397 da Vivo. Pelo telefone da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp. Estamos sorteando hoje o livro Nos Campos do Coração, Romance do Espírito Angelinos, pelo médium João Marcelo Tomazini. Recebemos uma pergunta da Roseli Maria, que nos conta o seguinte: isso acontece comigo algumas vezes, diz ela, e eu me aproximo de uma pessoa, e sem que essa pessoa dizer nada, eu sinto um mal-estar. Logo em seguida ela diz que está sofrendo aquele mesmo incômodo que eu estou sentindo naquele momento. Isso é mediunidade? Roseli, com certeza você tem alguma percepção a mais que o comum das pessoas. Isso faz parte da mediunidade. Trata-se de um grau mais apurado de sensibilidade que faz com que você se sintonize com o estado emocional da pessoa que se aproxima. Essa percepção, que parece mágica, mas não é, não se dá pelos sentidos comuns do seu corpo, nem pela visão, nem pela audição, nem pelo olfato, paladar ou tato, mas por um canal perceptivo incomum que ocorre por via inconsciente. No seu caso, segundo André Luiz, há um mecanismo próprio que permite a captação de emoções, e às vezes até de pensamentos, de pessoas que estejam ao seu lado, particularmente de emoções fortes, agudas, que são aquelas que mais estimulam o cérebro do paciente e emitem irradiações em ondas curtas ou curtíssimas. Quando lemos o livro Mecanismos da Mediunidade, vamos entender como essa transmissão acontece e como você, através da glândula pineal, pode captá-la. Como você mesma diz, esse fenômeno não acontece sempre, mas algumas vezes. Ainda bem. É que para ocorrer precisa existir uma certa sintonia mental entre a pessoa que está sofrendo sintomas e você que os percebe.
Por isso, não se dá com todo mundo, mas somente com algumas pessoas, aquelas com quem você estabelece uma afinidade mental. Logo, você não vai conseguir obter o mesmo resultado com todas as pessoas, porque não depende da sua vontade, mas ocorre por um processo natural que você não tem o comando. Dissemos que esse fenômeno faz parte da mediunidade, porque a mediunidade, no seu sentido mais amplo, engloba uma porção de fenômenos menores ao mesmo tempo, mas sua base principal está no que chamamos de faculdades anímicas, que decorrem da predisposição natural da pessoa, porque depende de seu organismo. Mediunidade, no sentido específico, é quando a pessoa serve de intermediário de espíritos. No seu caso, no entanto, parece que sua capacidade de perceber não depende disso, mas apenas de suas próprias disposições. Se estiver interessado em saber melhor o que se passa com você, procure conhecer a doutrina espírita. O conhecimento espírita nos dá uma boa base para entendermos o que realmente se passa conosco, principalmente quando uma faculdade desse tipo aparece. O segundo passo, após buscar o conhecimento espírita, de preferência num centro espírita bem orientado, é se interessar em utilizar essa faculdade para o bem das pessoas dentro do conceito espírita de caridade. Para o espiritismo, a mediunidade deve estar aliada à caridade. O melhor a fazer, portanto, vir ao centro e falar sobre sua faculdade, porque assim você será orientada quanto à participação em atividades de estudo, de leitura de livros, que venham a dar a base do conhecimento necessário para o desenvolvimento e a educação de sua faculdade. Estamos à disposição no Caminho de Damasco, todas as tardes às 18 horas, menos quinta-feira, e também no período da noite, menos sábado e domingo. Prosseguindo na sua série de indagações, o Cristiano, estudioso do Espiritismo, pergunta se as obras psicografadas por Carlos Bacelli, particularmente as de autoria de Inácio Ferreira, e as recebidas por Robson Pinheiro, em particular as de Ângelo Inácio, seriam obras antidoutrinárias. Cristiano, a doutrina espírita por natureza, aberta a todas as verdades, venham elas de onde vierem, com mais facilidade que o comum das religiões, dá margem a muita especulação sobre vários assuntos, gerando pontos de discussão. Você sabe que não existe um comando único que vele pelo que poderíamos chamar de pureza doutrinária espírita. O Espiritismo não pretende repetir a atuação controladora e autoritária das religiões tradicionais. Nesse sentido, ela só pode ser controlada pelos seus próprios adeptos, na medida em que aprendam a usar o bom senso e o discernimento. Em relação aos críticos que não concordam com suas ideias, Allan Kardec afirmou: se eu estiver com a verdade, vocês acabarão pensando como eu. Mas se eu não estiver com a verdade, acabarei pensando como vocês. Ele queria dizer que a verdade há de prevalecer, mesmo entre os grandes erros que podemos cometer, já que na condição espiritual em que nos encontramos, não é possível alcançar a verdade plena e absoluta. No entanto, esse princípio não dispensa o exame criterioso de tudo quanto se afirma a respeito de uma doutrina como o Espiritismo. O critério da verdade, segundo Kardec, está primeiramente na lógica da revelação. Uma afirmação, venha de onde vier, que contraria um princípio elementar da lógica, que ofende a razão e o bom senso, já, de plano, não deve ser aceita por precaução. Em segundo lugar, como critério, deve-se considerar que não podemos fiar totalmente numa verdade que vem apenas por um único espírito, seja encarnado ou desencarnado. O consenso geral é importante e fundamental no Espiritismo, razão pela qual Kardec recomendou que os temas fossem discutidos em congressos, como faz a ciência. É por isso que o Espiritismo aceita as verdades ditas por Jesus, pois elas vêm ao encontro daquilo que todos procuramos, pois trata-se de verdades universais e, por tal razão, podem ser submetidas a qualquer momento ao crivo da razão e do bom senso de qualquer ser humano sobre o planeta. O mesmo se aplica ao Espiritismo. Nem mesmo Kardec se arvorou como dono da verdade, nem poderia fazer isso. Todavia, para ele, quem é o espírita?
O espírita é aquele cuja verdade se apoia nos princípios fundamentais da doutrina, que são os pilares de sustentação do edifício espírita. E quais são esses princípios? Existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, lei de causa e efeito, fé raciocinada, pluralidade dos mundos habitados, lei de evolução moral ensinada por Jesus. Esta é a base. Todos que aceitam essas verdades ao mesmo tempo podem dizer-se espírita, mas não quer dizer que todos os espíritas estão de acordo com todos os pontos que derivam desses princípios, razão pela qual o próprio Kardec, na Revista Espírita, reconheceu que é impossível estabelecer uma uniformidade em tudo entre todos os espíritas. Por isso, devem sempre estar atentos e nunca aceitar nada gratuitamente, mas submeter ao crivo da razão à luz dos princípios doutrinários. Esses autores que você cita e outros mais, embora sejam muito lidos, pois é muito grande o número de obras espíritas que hoje se publicam, têm sido questionados em vários pontos, e isso é bom que aconteça, porque o problema cristiano não é de quem veio a verdade, mas se ela vai se sustentar por muito tempo, quando revelada à maioria e melhor analisada. Nós, espíritos vinculados a este mundo, não temos a verdade total, mas estamos a caminho dela. O mais importante neste momento é que cultivemos no coração o amor pela verdade e a prática do bem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus, lembrando-nos que a verdade não é uma dádiva que cai facilmente do céu em nossas mãos, mas é um tesouro de sabedoria que temos de procurar, usando de nossa honestidade e de nossa capacidade de discernimento. Ela não se mostra do mesmo jeito para todos, pois cada um está num nível de desenvolvimento e compreensão. Razão pela qual, ao depararmos com uma afirmação que nos contraria o pensamento ou pareça ferir um princípio espírita, devemos estudar mais e procurar entender na sua profundidade, ouvir outras opiniões a respeito, tanto quanto possível. Para qualquer um de nós, a verdade não é a mesma sempre, porque estamos evoluindo e aprendendo sempre. E atenção, ouvinte, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Nos Campos do Coração, Romance do Espírito Angelinos, pelo médium João Marcelo Tomazini. Nossos telefones fixos estão à disposição. O fixo 34710700 e os celulares, o 981-792405 da TIM e o 997-512397 da Vivo. E o WhatsApp que você pode também utilizar é o 997-512397. Uma das grandes figuras do século XX foi Nelson Mandela, líder do povo sul-africano que comandou o movimento contra o apartheid. Quase 30 anos de cárcere por motivo político, presidente da África do Sul, detentor do Prêmio Nobel da Paz. Deixou ao mundo uma lição de lealdade a um grande ideal, de coragem e ao mesmo tempo de sabedoria, com o que soube vencer os maiores obstáculos de sua vida. De Nelson Mandela destacamos as seguintes frases para a sua reflexão de hoje. Sobre o papel da educação. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Sobre o medo e a coragem, disse Mandela, bravo não é quem sente medo, é quem o vence. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Sobre a arte da comunicação. Se você falar com o homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Nelson Mandela fala sobre o seu grande ideal. Sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Sobre a razão e a fé, ele afirma o seguinte:
Uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma combinação formidável. Sobre o lado positivo da fofoca, afirma Nelson Mandela: fofocar sobre os outros é certamente um defeito, mas é uma virtude quando aplicado a si mesmo. Sobre a luz de cada um de nós, nascemos para manifestar a glória do Espírito que está dentro de nós. E à medida que deixamos nossa luz brilhar, damos permissão para os outros fazerem o mesmo. À medida que libertamos nosso medo, nossa presença libera outros. Nelson Mandela assim falou sobre a necessidade do perdão. Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Sobre o verdadeiro valor da vida humana, o que realmente conta na vida não é apenas o fato de termos vivido. É a diferença que fizemos nas vidas dos outros que determina a importância da nossa própria vida. Sobre uma sociedade sem preconceitos, diz Mandela, nossa pretensão é de uma sociedade não racial. Estamos lutando por uma sociedade em que o povo deixará de pensar em termos de cor. Não é uma questão de raça, é uma questão de ideias. Sobre o verdadeiro conceito de liberdade. Ser livre não é apenas quebrar as próprias correntes, mas viver de uma maneira que respeite e aumente a liberdade dos outros. Disse Mandela sobre seu aproveitamento das lições de vida. Eu nunca perco, ou eu ganho ou aprendo. A educação é a maior arma de um povo. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, reencarnação e preconceitos. Continuamos falando sobre a abrangência da lei de reencarnação conforme nos ensina o Espiritismo. O preconceito sempre foi causa das maiores injustiças, das perseguições e da crueldade que já existiram na história da humanidade. Porém, com a doutrina da reencarnação, ou seja, aquela que afirma que nós vivemos inúmeras vezes sobre a Terra, em diferentes lugares, em diferentes épocas, cai por terra todo tipo de preconceito e discriminação. Ninguém é melhor ou pior que ninguém diante da lei de Deus. Na essência, somos todos espíritos e tivemos uma mesma origem, sendo destinados ao mesmo fim, a perfeição. Cada encarnação é uma oportunidade nova de o espírito voltar à vida terrena para mais uma jornada, mais ou menos sofrida, no seu longo caminho de progresso espiritual. Não tem fundamento o fato de o rico discriminar o pobre, ou o pobre maldizer ou invejar o rico, pois o espírito, nas suas diversas existências, pode vir rico ou pobre, experimentando as mais diversas situações para conhecer os meandros da vida. Desse modo, as diferenças sociais, o fato de pertencer a esta ou aquela família, a este ou aquele povo, de ter tido como ancestral indivíduos desta ou daquela raça, as diferenças de sexo e de idade,
de capacidade intelectual ou cultural, ou seja, quaisquer que forem as condições que diferenciam os indivíduos, os grupos e as coletividades, nada disso, absolutamente nada, faz algum sentido diante da realidade da reencarnação. Na essência, somos todos iguais. Nenhuma outra doutrina, fora a doutrina da reencarnação, tem o condão de eliminar de plano todo e qualquer motivo que possa justificar um único preconceito. Os preconceitos são frutos da ignorância humana a respeito de sua origem e de seu destino como espírito imortal. Aliás, se a vida sobre a Terra fosse apenas uma única, então sim, haveria motivo para ressentimentos, de orgulho e preconceitos, pois a sociedade humana, profundamente marcada pelas injustiças, se encarrega de mostrar que ao longo desta existência, alguns nascem para ser vítimas e outros para impor sua vontade e de levar vantagem em tudo. Neste caso, Deus seria injusto ao permitir tamanhas disparidades entre um indivíduo e outro, desde o nascimento, levando em consideração que as mais cruéis diferenças seriam determinadas pela própria natureza. Assim, pela lei da reencarnação, todos são iguais e todos passam por mais diversas situações justamente para desenvolver suas potencialidades. O importante é que estejamos conscientes disso, para podermos ver a vida e encarar os problemas com serenidade e confiança nos propósitos divinos. Leia e estude o Livro dos Espíritos, prezado ouvinte. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você pode também telefonar ou trazer pessoalmente seu recado. Bem, ouvintes, chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Mários Etilítio de Carvalho. Segundo pesquisadores, os primeiros escritos da humanidade surgiram por volta de 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, há cerca de 5.500 anos atrás. Antes disso, só existia a linguagem oral. No entanto, mesmo depois da escrita, que no início era muito rudimentar, a história antiga se apoiava mais na tradição oral. O povo hebreu, ao qual pertencia Jesus de Nazaré, legou para a humanidade um dos mais importantes documentos da história, as Escrituras Sagradas, que mais tarde, com a participação dos cristãos, deu origem ao que hoje conhecemos como Bíblia. Os mestres da antiguidade destacavam-se pelo fato de possuírem o dom da palavra e, portanto, da comunicação. Jesus, sem dúvida, dominava muito bem a palavra e empolgava os ouvintes com suas conversas, com seus conselhos, com seus discursos e suas narrativas. Para a maioria, ele passava seus ensinamentos por meio de pequenas histórias de fundo moral, a que chamamos de parábolas. As parábolas sempre facilitaram o aprendizado porque prendiam a atenção dos ouvintes com suas histórias e personagens. Com o tempo, os escritores perceberam que as narrativas, que envolvem situações dramáticas, criam grandes expectativas e exercem fascínio maior que as meras informações. Hoje temos os romances que sem dúvida chamam a atenção dos leitores e que podem ter um valor extraordinário quando encerram ideias e conceitos de elevado valor moral. Neste mês de agosto, o Clube do Livro Espírita de Garça
está levando aos seus associados o romance intitulado O Mistério do Lago, autoria do espírito Dize Akibar e recebido pelo médium Pedro Santiago, uma publicação da editora M da cidade de Capivari. O enredo desse romance gira em torno da personagem Ceci, que logo de início se vê diante de uma tragédia com a morte acidental da mãe. A partir de então, novos acontecimentos vão mudar o rumo de sua vida. Caro ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço sem nenhum fim lucrativo, que existe para divulgar a boa leitura, facilitando aos leitores a aquisição de livros por preço bem abaixo dos da livraria. O preço das mensalidades, na maioria das vezes, corresponde a metade ou menos da metade do preço normal do livro, como é o caso do livro deste mês, O Mistério do Lago. Na livraria, você pagaria mais de R$30, enquanto a mensalidade do clube é de apenas R$17. Com R$17, você recebe todos os meses na sua casa um exemplar distribuído pelo clube e só paga quando receber o livro. Se você ainda não é associado e quiser se associar, fale com o Daniel. O celular 98127-7775. Se quiser adquirir somente o livro deste mês por apenas R$17, ligue para esse mesmo telefone e fale com Daniel. 98127-7775. E se você conseguir mais um associado para o clube, ganhará uma assinatura mensal por cada associado que conseguir. Muito obrigado pela atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades no Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco, teremos palestras sobre o tema Sofrimento Humano, Causas e Prevenção, com Ademir Bardella. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e na sexta-feira estamos discutindo os primeiros capítulos da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. E na terça-feira, no Caminho de Damasco, temos o estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Já na quarta-feira, no grupo de estudos de Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e do livro Nosso Lar de André Luiz. Ambas as reuniões abertas ao público têm início às 19h30. Essas reuniões são abertas ao público. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei estão em recesso neste período de férias escolares. Porém, elas retornam em agosto e acontecem todo sábado às 14 horas no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderli trabalham com crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e Vândria com as crianças de 7 a 12 anos e Vitor e Regina com a pré-mocidade e adolescentes até os 14 anos. Para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, com Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer ou entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas a partir dos 14 anos acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e a baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas de famílias na parte de alimentação principalmente. Lá você será recebido pela Paula, Marina, Sueli, Maria, Ione, Enio e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da rua 7 de setembro, 42. Palestra amanhã no CFEAC de Vila Araceli.
O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade, de Vila Araceli, o CEFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestras pública. A palestra terá início às 20 horas e após haverá aplicação de passes. Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, o programa Flash, 5 minutos com você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. Rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, às 14 horas, por esta emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, que conta com mais de 6.000 exemplares em seu acervo, fica aberta ao público todos os dias das 17h30 até as 20 horas, menos na quinta-feira. E como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia. Hoje não faremos indicações, mas sim nossa homenagem aos pais. Um amigo eterno. São tantos e tantos pais sem realmente o serem. Tantos e tantos carregam isso como um fardo. Tantos e tantos nem como fardo carregam. Tantos e tantos ignoram simplesmente o fardo. Outros já acreditam realmente que ser pai é prover alimentos, moradia e vestimenta. Se tiver condições, estudos. E aqueles que são bem abastados, proporcionar lazer e luxos pequenos e grandes. Mas ainda existem aqueles que realmente deixam fluir dentro de si o sentimento do que realmente é ser um pai. E o que seria ser um pai? Amar, simplesmente amar e deixar este amor o direcionar. Proteger, ensinando como não tropeçar, direcioná-los para os verdadeiros valores da vida através de seus próprios exemplos. Corrigi-los de forma a não humilhá-los, mas sim mostrando-lhes com paciência onde e por que erraram. Amparar sem tirar-lhes o direito de escolher seus caminhos. Dar o ombro amigo na hora das decepções da vida. Dar o abraço aconchegante na hora que se sentirem desamparados, como a querer dizer-lhes, eu estou aqui. Festejar com eles suas vitórias, por mais que você as ache pequenas. Valorizar seus feitos, mesmo que você ache que são apenas obrigações normais da vida. Demonstrar sempre o seu amor não com palavras, mas com atitudes. Ser pai é ser o companheiro de todas as horas, é ser o amigo que está sempre presente, mesmo estando distante. É ser o mestre que sabe conduzir o pupilo, compreendendo que cada ser é um mundo à parte e por isso tem necessidades e anseios diferentes que os seus. Ser pai é ser humano a ponto de admitir suas fraquezas e mostrar-lhe aonde foram seus erros na estrada da vida. É ensinar-lhes que ninguém é perfeito, que aqui estamos para aprender e que todos têm muito a ensinar. Ser pai é respeitar, antes de tudo, o ser humano que seus filhos são. Ser pai é um desafio constante e aquele que se sente realmente feliz em enfrentá-lo sentirá que sempre valerá muito a pena. Ser pai não é o filho ter o mesmo sangue que o seu. Ser pai é amar e receber uma criança em seu coração de tal forma que ela ocupará todo o seu espaço e você nunca mais caminhará a esmo, pois sempre pesará as consequências de seus atos na vida de seu filho. A criança colocada em teu caminho é bênção divina para teu próprio crescimento. Tenha certeza que você muito se beneficiará por mais dificuldades que enfrente. Que as luzes do Pai Celestial ilumine a todos, trazendo a sabedoria dos mestres de luz para cada pai desta terra bendita. Ditado pelo Irmão da Paz, psicografado por Lucone. Até domingo próximo. Passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Nos Campos do Coração, Romance do Espírito Angelinos, pelo médium João Marcelo Tomazini, Casa Editora O Clarim, que anunciamos no início desta edição. E atenção que o livro sai para nosso ouvinte Argemiro Ribeiro dos Santos, residente à Rua Hermínio Botino, 30 Jardim, Vista Alegre, da cidade de Marília.
Muito obrigado ao Argemiro pela sua participação e aguarde que nós lhe enviaremos o seu livro pelo correio. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenham todos uma agradável semana, com muita saúde e paz. Vamos encerrar nossa edição com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.